Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um vídeo. Estou tendo um problema aqui com a iluminação. E então nós vamos dar início a essa gravação. Eu queria falar um pouco sobre aquilo que nós conversamos ontem na, no Instagram, sobre a questão a questão que falamos ontem sobre o alter ego, né? Mas só que hoje, como a nossa série é muito ligada à parte de relacionamentos, eu queria falar hoje sobre o alter ego no sentido do relacionamento. É muito importante porque, como nós temos mostrado, esse alter ego não é no mesmo sentido da psicologia, que coloca o alter ego como algo de dupla personalidade, ligado à personalidade da pessoa, e num caráter meramente psicológico. É um pouco mais espiritual também, né? Então, o alter ego é sempre aquilo que nós temos, né, aquela condição que nós temos de acessar a nossa consciência. Agora, o alter ego ele é muito importante na nossa relação, porque exatamente como ele mexe com a nossa consciência, nada mais importante do que termos consciência das nossas ações, atitudes, a maneira de pensar num relacionamento, seja ele um relacionamento amoroso, de casal, de família, enfim, para essa finalidade, como em qualquer finalidade da vida, né, nos relacionamentos. É algo que a gente nunca pensa, né? Há uma tendência da natureza humana ser um tanto ou quanto egocêntrica, né? A natureza humana nos faz olhar sempre pela nossa ótica, né? Eu penso assim, o outro pensa assado, todo mundo tem direito de pensar, mas isso é uma coisa que não se mexe, né, com a questão do sentimento do próximo, das consequências que temos para o próximo, né? Então, as nossas atitudes não são inócuas. Quando você fala de uma forma agressiva com alguém, né, você está falando e atingindo aquela pessoa. Então, essa pessoa e o ambiente vai sentir aquela energia da maneira como você fala. Muitas vezes a pessoa tem até razão, mas não sabe como falar. Aí entra o alter ego. O que é o alter ego? É a sua consciência de será que eu estou dessa maneira conseguindo convencer alguém ou apenas querendo ter razão? Porque a gente sabe que às vezes é melhor não ter razão, né? Quer dizer, não defender a razão, mas ser feliz, né? Então, uma das coisas que nos afastam dessa condição é a gente querer brigar por uma condição da nossa própria razão. Essa é o X da questão. Como o alter ego é a nossa própria consciência que nos avisa quando estamos extrapolando, quando devemos fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa, quando se dirigir a alguém em determinado tom que poderia ser falado diferente, que todas as coisas elas podem ser faladas de uma maneira ou de outra. Elas podem ser faladas de uma forma amorosa, de uma forma compreensiva, de uma forma não bélica, é a comunicação não violenta que se chama, e a gente tem condição de transmitir melhor aquilo que a gente quer dizer. Às vezes o que a gente quer dizer é também um pouco em função do nosso próprio ego, que a gente tem uma outra razão subjacente a essa própria razão objetiva daquilo que se quer convencer para satisfação do nosso ego. E aí o alter ego ele entra mostrando que aquela forma como a gente está apresentando, deixando que o ego tome conta de qualquer relação, então
ele vai nos avisar daquela nossa atitude, a forma de apresentar a argumentação para alguém. E criar o alter ego dentro de si é muito bom. Ele evita que você faça coisas que depois vai se arrepender. Eu cito como exemplo, até prosaico, da manifestação do alter ego, que é aquela forma da sua consciência te falar quando você está, por exemplo, com preguiça. Você tem preguiça de se levantar e você pode colocar essa sua consciência para gritar com você, ou seja, gritar no sentido positivo, né? de ser firme, ser rigoroso. Levanta, você deixa de preguiça, não sei o que e tal, como se tivesse alguém falando isso para você. Mas na verdade não é ninguém, é a sua própria consciência, porque em verdade eu acho que muito pouca gente erra em relação às suas relações meramente porque não sabia. Muito raramente. Talvez uma atitude, um ato, não sabia que, né, não podia botar ali, não sabia que a chapa estava quente e botou alguma coisa perecível em cima de uma chapa quente. Aí são as ignorâncias que a gente tem normalmente por não sabermos de tudo que acontece em todo lugar. Mas quando a gente está extrapolando das nossas próprias condições, a nossa consciência, o alter ego, nos aponta que estamos errados. A gente sabe que está errado ou sabe que vai errar e que não devemos tomar aquela atitude, ou até devemos tomar, mas por outras razões a gente recua e o alter ego nos diz o que deve ser feito. E é muito importante a gente sempre deixar a nossa consciência manifestar-se no momento de um descontrole qualquer, de pessoas que se desentendem por qualquer razão, muitas vezes boba, muitas vezes insignificante, mas ele auxilia a gente não tomar atitudes meramente emocionais. Muitas vezes a gente vê até mesmo crimes, né, ocorrerem de forma passional, em que as pessoas se revoltam umas com as outras e às vezes usam armas e atingem outra pessoa, deixando que a vida dela fique totalmente desestruturada. Então, essa consciência, né? É aquilo que popularmente a gente sempre diz, contar até 10. Por quê? Porque quando você conta até 10, você dá tempo da sua consciência agir. E eu aqui chamo de alter ego. Ela sabe o que é bom para você, porque você sabe o que você é. Só você sabe o que é bom para você. E você sabe quando você está extrapolando ou não sendo suficientemente ativo quando deveria ser. E o alter ego te empurra para essa ação mais positiva, mais assertiva e levando à compreensão das outras pessoas. Ou seja, você não tomará atitudes que são meramente por razões emocionais, pelo ego. Você vai ter alguém, que é você mesmo, a sua consciência, te dizendo o que não deve ser feito. Eu acho que se todos usassem esse princípio de usar a consciência, nas suas relações pessoais, teriam muito menos atritos do que tem por simplesmente deixar que o lado direito fale sozinho, sem o lado esquerdo, sem a ponderação, usando a emoção acima da razão. A razão e a emoção têm que existir equilibradamente, como o Buda falou, né? O caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Né? Ele chamou de Eightfold Path, né? Quer dizer, a senda óctupla do Buda, em que ele apresenta a forma correta de fazer as coisas. Né? E aí essa consciência vai nos dizer quando nós também estamos nos omitindo. Porque às vezes a gente vê algo que não deveria deixar acontecer e nós, de uma forma pusilânime, a gente deixa acontecer. É como se fosse alguma coisa acontecendo de errado e a gente diz, não é comigo, não vou deixar para lá, e a gente não toma ação. E nessa hora a nossa consciência diz, olha, você tem que ter a consciência
de ser um cidadão, de ter amor aos que te cercam nesse momento, ainda que não sejam de uma relação direta de amizade, de parentesco, nada disso. Simples fato de você ter a condição cidadã, né? Quer dizer, você vê algo acontecendo, mas simplesmente se omite para dizer que não é com você. Isso é uma questão de consciência. Aquela coisa não pode deixar que seja acontecida. Da mesma forma, essa relação no plano profissional, por exemplo. Muitas vezes a pessoa num plano emocional, ela perde um negócio, perde um emprego, perde um amigo, simplesmente porque não teve a sua consciência ponderando aquilo que precisaria acontecer, a forma de agir, de falar, de se expressar. Essa é a questão principal. A gente não se condicionar a refletir sempre antes dos nossos atos. Ainda que seja aquela reflexão que ela é rápida, é uma ponderação antes de tomar uma atitude qualquer. Em qualquer situação, eu não estou aqui entrando em méritos, apenas dizendo, pondere, consulte a sua consciência e deixe que ela fale. Ela vai dizer o que deve ser feito, a maneira que deve encarar determinadas situações e, com certeza, você vai se dar muito melhor na vida. As relações profissionais, principalmente no mundo corporativo, onde há não só uma profusão de questões egóicas, né? A gente sabe que é preciso mais do que nunca esse estado de ponderação, né? Porque não se vê pessoas, às vezes, tratando umas às outras com essa ponderação, a hora de calar e a hora de falar. E muitas vezes a gente ou fala ou não fala porque a nossa consciência não agiu para nos dizer que deveria fazer ou não deveria fazer, porque veja que eu estou falando de consciência, eu não estou falando do certo e do errado, nem do se deve fazer ou não deve fazer, mas o seu conhecimento, a sua sabedoria vai agir segundo a sua consciência. E isso é muito importante. Nós devemos ligar o alter ego o tempo todo, ou seja, nós ficarmos ligados na nossa consciência diuturnamente. Tudo deve ser ponderado. A paciência, ela vem muito mais da consciência do que de uma falta de ansiedade. A paciência é um conceito muito mais do que uma ação. Você, peraí, isso aqui deixa estou vendo uma situação tumultuada, deixa essa situação baixar, né, para se fazer um pouco a luz, e aí a gente pode tomar uma decisão. Quer dizer, é a ponderação de uma consciência, não é uma ponderação emocional num momento qualquer, né? A gente tem visto coisas incríveis aí de pessoas veem outra. Acontece muito com esses trabalhadores de entrega disso. Teve agora um caso aí em que basta uma pessoa falar alto que aquela pessoa roubou, que fez, aconteceu, as demais chegam e já vão logo partindo para, enfim, para dar um respaldo àquela acusação que não se sabe de onde veio, mas que as pessoas se levantam logo, logo para vingar aquele que está sendo acusado, sem ter tempo de se defender, sem se confirmar o que foi feito realmente, se houve uma má interpretação, uma falta de consciência de alguém. E eu acho que nessa hora a atitude não violenta é o melhor caminho. Parar, se você quer tomar uma atitude, então vá ponderar primeiro para saber aquilo que deve ser feito. E nada melhor do que a sua própria consciência. Nós todos temos uma sabedoria dentro de nós.
só que não nos usamos. E saber sem sabedoria faz você cair nas armadilhas do ego, porque o ego costuma falar muito alto nos momentos que a gente mais precisa de usar a consciência, a ponderação, a reflexão para chegar à conclusão que algo é bom de se fazer ou não é bom de se fazer. Então, essa é a questão que nós precisamos ter rigorosamente na nossa mente para não deixarmos as nossas atitudes insanas tomarem conta da gente. Né? E muita infelicidade seria evitada com isso. Também nas situações de vida. É muito mais importante a tua consciência te manter desperto de quando você tiver uma situação difícil, nada pior do que ficar concentrado e pensando no problema. Porque problema é o que está na sua cabeça e não a situação que você está passando, por mais difícil que ela seja. Então a sua consciência vai te ajudar a ponderar, a ter mais resiliência, a suportar as dificuldades para você poder pensar e trabalhar a solução. Trabalhar o problema só aumenta o problema, porque o problema, como está na sua cabeça, ele se agravará mais. Né? A tendência é a gente achar que não tem solução. E isso leva à depressão, leva à tristeza, leva a tudo de ruim para a saúde do corpo e da mente. Então, use a sua consciência para refletir. Bom, está difícil, estou numa situação difícil, mas eu vou ponderar e refletir o que pode ser feito, o que ainda que eu busque num momento desse fazer alguma coisa que gosta, que tem habilidade para fazer, para sair de qualquer situação. Situação pode ser financeira, pode ser um relacionamento, pode ser no emprego, no trabalho, desencontros com as pessoas no trabalho. Isso tudo nós temos que trabalhar com reflexão. Se assim não for feito, o nosso sofrimento será sempre muito maior. Então, o que eu quero deixar hoje aqui, nessa breve live, né, é que você use a sua consciência em todos os momentos da sua vida para falar para você aquilo que é melhor naquele momento. Ela é a sua sabedoria que vai te transmitir tudo que é preciso em cada momento da sua vida. Se você fizer um exercício de, ao ter alguma coisa assim, ainda que prosaica, como eu citei há pouco, a preguiça, e a sua consciência te impulsionar, te empurrar, para com isso, você está responsável, você está isso, está aquilo, levanta logo, para de preguiça, porque isso é uma coisa que todo mundo gosta, dormir sempre mais um pouquinho, mas a sua consciência vai te despertar para aquilo que é necessário ser despertado, porque você tem as responsabilidades a cumprir e muitas vezes essa preguiça que possa estar acontecendo é também um pouco a falta da sua consciência desperta. Né? Então, quando você está com a consciência desperta, ela vai dizer para você o que tem que fazer. Ela vai positivar aquilo que eventualmente é negativo dentro de você. E aí você vai aprumando e ajustando os seus rumos de vida e vai conseguir se autorrealizar, porque esse é o caminho de todos nós. Autorrealizar não é você estar muito bem de dinheiro, você estar muito bem socialmente, isso tudo apenas satisfaz ao ego. Você se autorrealizar, estar bem consigo mesmo, aceitar a vida como ela é, as pessoas como elas são e ter a paciência de viver momentos que sejam bons e momentos que sejam ruins ou piores daquele que você gostaria de ter. Então, é nesse sentido que eu quero chamar a atenção de vocês para essa condição. Use e treine estar sempre desperto ou desperta com a sua consciência. Nunca deixe de ter essa voz interior dizendo para você
onde você está falhando e onde você deve agir ou deixar de agir, porque às vezes a precipitação emocional faz que as nossas ações sejam negativas, que as nossas ações nos levem a cometer atos que vão nos prejudicar, às vezes até imediatamente. Né? Você agride alguém, depois se envolve com o problema policial, vai ter aborrecimentos e aí realmente a sua vida se complica simplesmente por... E olha que às vezes a atitude que a gente toma ou deixa de tomar é segundos que passam. Às vezes até 2, 3 segundos por um ato, um gesto, uma palavra que você saiu sem refletir, provoca toda uma consequência. Seja perdendo o emprego, seja não conseguindo o emprego, seja se separando numa separação desnecessária, seja criando uma inimizade muito grande com pessoa que você ama. Tudo isso gera condições terríveis no nosso corpo. E vamos lembrar, nosso corpo é água, e 70% de água. E já se provou que a água, a parte líquida, ela absorve toda a vibração, seja positiva ou negativa, interfere no seu sistema psicossomático. E com isso você vai pensar que deve agir no sentido de ficar bem, né? Essa é a questão. Então, eu aqui vou ver se tem alguma pergunta. Porque às vezes a pessoa quer perguntar e eu hoje não estou com a Rita, que sempre me auxilia nesse trabalho. E aí, se alguém tem alguma coisa a perguntar ou quer acrescentar, esse é um espaço para todos poderem manifestar as suas questões, né? Então, muito bem, por hoje é isso. Reflita quando desligar esse vídeo. Você vai fazer a sua reflexão e colocar a sua consciência para conversar com você. Você não vai falar com ninguém, você vai só lá, isso aqui que eu fiz, devia fazer, não devia fazer, isso que eu agi mal com alguém, eu tenho que perdoar. Enfim, essas questões todas nós devemos fazer. Então, é muito importante que a gente saia dessa live aqui refletindo e colocando a consciência para falar mais alto e neutralizando assim o nosso ego. Então, eu quero dar aqui uma boa noite a todos, um meu mais profundo namastê, que todos tenham paz, harmonia, tranquilidade, amor e equilíbrio, e alcancem todos os seus objetivos e sejam muito felizes. Namastê.